Desde o final do ano passado, a doutora Ana Maria Ribeiro assumiu a Ordem dos Advogados do Brasil como presidente. Atuante desde a década de 90 aqui no município, a doutora Ana Maria é especialista em direito previdenciário e também trabalhista. E hoje vai falar um pouquinho mais da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou recebendo aqui no estúdio, então, a doutora Ana Maria Ribeiro. Seja bem-vinda aqui ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. Vamos começar do início, como se diz, né? Entendendo um pouquinho o que é a OAB, que esse órgão que todo mundo fala o que é, mas de fato o que é a OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui já criei uma subseção, né, vinculada à Seccional Paulista. Ela está voltada a ajudar, orientar e fomentar a situação dos advogados e também da sociedade civil naquilo que lhe couber. A gente ouve muito essa expressão, né, por parte de algumas pessoas que estão aí brigando por alguma coisa na justiça, em busca do seu direito, quando não está dando muito certo ou alguma coisa que está errada, que eles sentem que nesse processo está errada, alguém aconselha, não, vai lá, procura a OAB, que a OAB vai resolver o seu problema. Como é que a OAB trabalha nessa função? Alguém que procura diretamente, ao invés de ir até um advogado, vai até a OAB procurando informação, de repente, dos seus direitos? Assim, a OAB está de portas abertas à sociedade, eles sempre procuram, aqui no caso nós atendemos não só na casa do advogado, que é o que a população tem como OAB, mas nós temos vários outros pontos, nós temos salas nos fóruns, Fórum Trabalhista, temos em Santa Branca, Salesópolis, que também pertencem, né, à OAB local, mas a população em si vê a OAB como a casa do advogado na Pensilvânia. Então, lá nós temos uma equipe treinada para receber aquele que a procurar, seja qual for o assunto. Ele é direcionado, de repente é um assunto de defensoria, de repente é um assunto que, até por questões éticas, ele já tem um advogado, então tem toda uma equipe lá formada para receber aquele que procurar a OAB. Então, no sentido de fiscalização, de repente denúncia de maus tratos, seja qual for o motivo, a OAB está lá para bem receber e bem representá-la. Doutora Ana Maria, coisa se eu estou errado, é porque assim, quando você fala em procurar um advogado, muita gente tem dúvida, né, dependendo da situação que ele está vivendo. Muitos não têm direito, não têm dinheiro para pagar um advogado particular, outros não sabem que existem advogados que fazem esse trabalho vinculado ao serviço público. Como é que funciona essa divisão e como e quando que a pessoa deve procurar um advogado? Todos têm direito a um advogado, seja em qual situação for. Em situações financeiras, numa questão financeira, se aquela pessoa que necessita rever um direito ou uma defesa, se ela achar que não consegue pagar um advogado particular, ela hoje pode passar pela triagem que é feita na Defensoria Pública. E lá é nomeado um advogado para ela, pelo Estado, pela Procuradoria. Ou, muitas vezes, a pessoa nem sabe que pode pagar um advogado particular e às vezes ela vai direto na defensoria. Então ela pode procurar o OAB também para essa orientação. Nós não vamos passar uma consulta, nem assim, fazer uma triagem, mas a gente orienta. Se a OAB detectar que é uma situação financeira, que há uma questão financeira que pode atrapalhar, ela é automaticamente encaminhada para a defensoria que vai fazer uma triagem e lá vai ser nomeado sim o advogado. Ninguém fica sem um advogado. Certo. Agora, a OAB... Seja réu ou seja autor. Qualquer todos vão ter advogado. Todo mundo tem direito. Sim. Agora, a OAB foi criada desde 1932. Sim. Qual a importância que o órgão tem dentro dos trabalhos exercidos, né, no Brasil, a atuação da OAB? A senhora falou de algumas comissões. Quais são essas comissões que ela tem atuado ao longo desses anos todos? Sim, nós temos hoje, na minha gestão, eu tenho 30 comissões atuantes. Algumas são obrigatórias, já vêm da seccional, por ordem da Seccional Paulista, e outras a gente vai criando aqui, conforme a necessidade local. Então, por exemplo, eu criei na minha gestão a Comissão de Segurança Pública. Eles já realizaram um fórum de segurança pública, eles vão trabalhar com jovens em escolas, junto com a OAB vai à escola e a OAB vai à faculdade, e isso já criando o futuro do Brasil, já sem violência. É um serviço de formiguinha muito importante para a sociedade civil. Nós temos também a Comissão de Questões Públicas, que está trabalhando aí atualmente na questão política.
Então, tem muita importância, tem várias comissões, tem a Comissão de Saúde, que trabalha na fiscalização das necessidades, questões de doença, demora no atendimento, situações várias que são decididas ali dentro da OAB, a nível fiscalizatório até. A senhora já faz um tempinho já, né? Apesar de ser bem jovem, já tem um tempinho aí, desde a década de 90, atuando junto à OAB. Como é que a senhora vê hoje o trabalho da OAB em comparação, até mesmo questão de recursos? Como é que é mantida a OAB, como é que é mantido esse órgão e a questão dos recursos, o trabalho que vem sendo exercido ao longo desses anos que a senhora acompanha de perto esse trabalho? Sim, eu já venho na OAB desde 1990, né? Trabalhei em várias comissões, eu pude aprender, tanto que o meu slogan de campanha era experiência tem nome, né? A OAB em si, a instituição, ela é mantida pelas anuidades, paga pelos advogados, mas ela não é direcionada para Jacareí, ela trabalha num contexto no Estado, construindo caixa de assistência aos advogados, casas da advocacia e da cidadania, prédios de CAASP, enfim. E a OAB local, eu tenho uma previsão orçamentária. Então, por exemplo, eu não tenho verba orçamentária para eventos. Então, a gente trabalha, nessa gestão, estou trabalhando muito com o patrocínio, com a ajuda do próprio advogado, que não tem nada a ver com o pagamento da anuidade, para a gente poder também proporcionar lazer, conseguir algumas mudanças, melhorias locais, né? Por exemplo, esse ano eu já consegui mudar o layout da sala do fórum, que era uma sala, por falta de condições, né, de verba, era uma sala muito feia. Logo que a primeira coisa que eu fiz foi mudar o layout. Um doou uma tinta, outro doou outra coisa, a gente foi lá, nós pintamos, a sala tá linda, é o que tem para hoje, né? Nós já conseguimos inaugurar, junto com o tribunal, o Fórum Novo de Salesópolis, que pertence a Jacareí. Lá tem uma sala digna, a sala que os advogados tinham há anos. Eu acompanho durante todos esses anos a luta por uma sala. A sala anterior tinha 6 metros quadrados. Se um advogado entrasse, o outro tinha que sair. Hoje eles têm uma sala digna. Eu consegui um mobiliário super moderno para eles. Nem nós aqui da subseção maior temos esse mobiliário, né? A gente trabalha com muita campanha para conseguir, por exemplo, campanha do agasalho. Tivemos aí uma campanha do idoso, tudo isso é fora, é com campanha, com patrocínio, para levar também algumas melhorias para a sociedade civil, né? Por exemplo, hidratantes para idosos foram doados em asilos. Eu já consegui 5 cursos extensivos nesse primeiro semestre e, além do pagamento, algumas arrecadações foram também destinadas para asilos, para entidades beneficentes. Já fiz, acho que 15 palestras, também com recolhimento de fralda geriátrica, lençol hospitalar, por exemplo, para a Casa do Curativo, né, que vive de doações. Então, a gente procura, em todo o trabalho, beneficiar a sociedade de alguma maneira, ainda que sem verba, com patrocínios, com ajuda, muitas vezes, do próprio advogado, principalmente do jovem advogado, que está me ajudando muito nessa gestão. Já a gente vai falar sobre isso, mas já pergunto o seguinte: a senhora falou com relação à área de abrangência, né? A OAB Jacareí, qual que é a área de abrangência? Ela está abrangindo somente Jacareí? Como é que funciona essa questão de jurisdição? Não, a 46ª subseção, ela é Jacareí, Santa Branca e Salesópolis. Essas 3 formam a subseção. Então, até uma promessa de campanha que eu já consegui cumprir no primeiro semestre foi levar os cursos da Escola Superior da Advocacia para Santa Branca e Salesópolis. Quinta-feira agora começa o curso em Salesópolis, o curso do novo Código de Processo Civil, porque com a vinda do novo código, houve uma necessidade geral de começar basicamente do zero, estudar tudo de novo. E Salesópolis fica, acredito que é 30 quilômetros daqui. É uma estrada perigosa, então é muito difícil trazer o colega para cá para estudar, para ele se atualizar, sendo que ele pertence à subseção, mas tudo é muito difícil. Então eu já consegui, em março entrou em vigor o novo código, eu já consegui levar o novo Código de Processo Civil para lá. Então a Escola Superior vai até eles e final de setembro vai também a Santa Branca. Então, eu já consegui, junto com... Na verdade, quem deu a sala foi o tribunal, né, em Salesópolis, pelo empenho do Dr. Alexandre Miura, que é o juiz titular de lá,
Ele conseguiu o novo fórum em contrapartida da sala da OAB e ele nos está emprestando o salão do júri para que esses cursos sejam realizados aos 39 inscritos por lá. Eu tenho 39 advogados lá que pertencem a Jacareí. Então, todos estarão quinta-feira inaugurando o curso lá em Salesópolis. Promessa de campanha, missão dada, missão cumprida. Tá certo. Nós estamos aqui conversando com a doutora Ana Maria Ribeiro, ela que é presidente da OAB Jacareí. E como ela disse aqui, qual que é o número da sessão? 46ª subseção. Subseção, que abrange então várias cidades de Jacareí, Santa Branca, Salesópolis. Muito bem, o nosso tema hoje é a OAB. E tratando dessa questão, qualquer advogado pode fazer ou ele já faz parte da OAB? Como é que funciona essa questão da adição, né, dos formandos em direito, que querem atuar no direito na cidade ou nessa área de abrangência? Como é que é feita essa adição? O bacharel em Direito que passa no concurso da OAB, no exame da OAB, ele pede a inscrição na seccional e nós, da subseção, se ele se inscrever por Jacareí, ou por Santa Branca, ou por Salesópolis, nós vamos recebê-lo entregando a cédula. Nesse primeiro semestre, nós já entregamos 40 cédulas a 40 novos advogados. Então, quando ele recebe a cédula profissional, ele já está em curso automaticamente na comissão do jovem advogado. Então, ele já é recebido pela comissão do jovem advogado. Tem um cerimonial, que é obrigatório, né? E a comissão do jovem advogado já o recebe como membro. Então, ele já faz parte da 46ª subseção, para todos os efeitos. Certo. A senhora falou de 40 novos advogados. Tem alguma estimativa, não sei se a senhora tem esses números corretamente, mas uma estimativa de quantos advogados hoje atuam aqui na cidade ou na região que abrange aqui? Nós temos em torno de 900 advogados, 910 inscritos e 450 atuantes. Desses 910, esse número realmente é assim, praticamente quase metade. Sim. Atuando. O que acontece? Alguns que estão aposentados ou atuando em alguma outra área? Aposentados, trabalhando em empresa como empregado, carteira registrada, não quiseram o lado liberal, né, da profissão. Outros muitas são do lar, não querem trabalhar, mas tem a OAB. Vocês estão disponíveis para atuar? Estão disponíveis, mas não estão atuando. Certo. Doutora Ana Maria, uma outra dúvida que realmente surge bastante é com relação ao trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. Muita gente confunde ou então diz que é a mesma coisa, o mesmo órgão. Por que isso acontece? E, de fato, explica para a gente essa diferença que existe da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público na atuação em busca do direito do civil. Na verdade, o pessoal confunde, como confundem também com a Defensoria Pública, né? E confundem a própria Defensoria Pública com a Promotoria Pública. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil são advogados. São advogados. É que às vezes o pessoal fala, vai no promotor, como falam, vai na OAB, né? Uhum. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São outros segmentos, não existe hierarquia, mas são outros segmentos. O advogado atua na defesa, a promotoria tem outro segmento, sempre vendo direitos, logicamente, mas a OAB é a OAB. O pessoal confunde muito também a própria Defensoria Pública, né? Porque hoje ela faz a triagem, aí eles acham que só eles são advogados, né? A Defensoria às vezes costuma chamar lá também para tentar uma conciliação prévia, aí o pessoal confunde, não, era advogado, não, era defensor. O que é defensor? Confunde defensor com promotor, entendeu? Na verdade, não tem nada a ver. A OAB está aqui, nunca mudou nada, nós estamos aí. A única coisa que nós não fazemos é a triagem. Aquela triagem para questionar a situação financeira da parte. Isso hoje é feito pela Defensoria. Existe algum trabalho conjunto que vocês fazem em algum momento ou cada um tem ali o seu trabalho independente, mesmo de forma independente, na área de atuação? Não, o trabalho em si é independente, né? O que eu estou tentando buscar na minha gestão é uma parceria a nível local, até para tirar essa coisa dessa confusão, o que é advogado, o que é defensor. A gente está tentando uma parceria porque nós temos dentro da OAB, a OAB Concilia. A OAB Concilia, ela pode desatolar as prateleiras da justiça, porque ali no sistema da OAB Concilia, tanto a parte que passa pela triagem da Defensoria, quanto as situações de particulares, eles podem vir e conciliar pela OAB Concilia.
Pela OAB Concilia. E existe um projeto onde os processos que passam pela OAB Concilia, eles são homologados em tempo recorde no judiciário. Existe uma portaria baixada, assinada por um juiz. Então, isso facilita muito os trabalhos até da Justiça. Então, nós vamos começar agora a divulgar o trabalho da OAB Concilia. E eu já tenho uma reunião marcada com o coordenador da Defensoria para a gente trabalhar também na conciliação que hoje está sendo feita lá, até por conta do novo Código de Processo. A gente vai tentar trabalhar nessa parceria em prol da sociedade, dos próprios advogados, de todo mundo aí. A senhora falou com relação à hierarquia, né? Porque muita gente pensa, não, eu vou na OAB, não, eu vou na OAB porque é mais do que a Defensoria, eu vou na Defensoria porque é mais do que a OAB, ou então eu vou na Promotoria que é mais do que os dois, enfim. Essa questão hierárquica, na questão, só para confirmar isso, não existe essa hierarquia de poderes, né? Não existe, não existe. Às vezes o leigo, né, quando ele se envolve com justiça, seja como autor ou como réu, em geral como réu, eles entram em pânico. Não há necessidade de pânico. A gente faz a nossa propaganda aí de consulte sempre um advogado. Sempre um advogado. Ele vai te orientar, tudo vai ser regrado, orientado. Então, não existe hierarquia entre Ministério Público, magistratura e a Ordem dos Advogados. Todos são advogados? Todos são. Todos são sem hierarquia, todos são iguais aí. Tá certo, nós estamos aqui conversando com a doutora Ana Maria Ribeiro, presidente da OAB Jacareí, Ordem dos Advogados do Brasil. E doutora, com relação agora, voltando um pouquinho à sua gestão, a sua bandeira, né, enquanto candidata a presidente da OAB, a senhora levantou a questão que, qual foi o seu slogan? Experiência tem nome. Justamente isso. Como é que a senhora vê, por exemplo, a experiência que a senhora já carregava, né, de estar já advogando, de ser uma advogada atuante, junto agora ao trabalho da OAB, né, que a gente vê, a senhora mencionou mesmo que as comissões estão mais atuantes. Como é que a senhora tem avaliado esse trabalho no resultado diretamente no serviço à população? Então, por eu ter passado por vários presidentes, né, de 90 para cá, eu aprendi com cada presidente, com cada gestão. E por eu advogar também na cidade, eu pude ver os dois lados, né? A questão das prerrogativas do advogado, as necessidades dele, as dificuldades dele ali no balcão, né, do fórum, do dia a dia, e pude ver a OAB em si como instituição. Então, na minha gestão, eu tento casar isso, né? Ajudar a população, como eu já disse, de uma maneira ou outra eu sempre vejo, tento beneficiar a população e o advogado. Então, eu tenho por exemplo, a minha comissão de ética, eu até bato sempre na tecla de que a ética ela não é para punir o advogado, ela é para absolver. O bom advogado é uma diferença muito grande, né? E muita gente não sabe, mas a minha comissão de ética, junto com a diretoria, nós já fechamos este ano, o termo é esse, 3 locais aqui na cidade de tentativa de, se não lesar a parte que é leiga, ao menos uma captação ilegal de clientela. Advogados ou empresas de fora, de outros estados, se instalando aqui na cidade, captando uma média de 40 clientes por dia. E imagina você dar uma causa para um advogado que é lá do Paraná, não consta nem OAB nos formulários, não consta o endereço, essa parte ia ser lesada. Então nós fechamos em loco ali, não vai prosseguir, não vai lesar e não vai captar. Fazer captação ilegal, aqui não. Então eu levanto também uma bandeira pela valorização da advocacia, certo? Pela valorização da advocacia. Sexta-feira eu estarei em Caraguá, na reunião do Colégio de Presidentes do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, ajudando a levantar uma bandeira pela valorização da advocacia. Então a gente trabalha nisso, nós não permitimos a captação ilegal nem a lesão à população. A prerrogativa, a comissão de prerrogativas, ela é atuante. Eles trabalham em conjunto com o maior colégio eleitoral do Vale aqui, que é São José, depois Taubaté, Jacareí e Caçapava. Eles trabalham em conjunto, trocando ideias, facilitando o acesso do próprio advogado lesado em suas prerrogativas, certo? As palestras que eu trago para cá, para atualizar o advogado na sua profissão, eu procuro arrecadar sempre alguma coisa para doar, ou para um asilo, ou para um albergue, ou para uma casa, como é o exemplo que eu citei da Casa do Curativo. Então, a gente sempre procura abrir um leque em cada situação. Então, vendo, até pela minha experiência passada, já ajudar numa situação, já resolver várias outras no mesmo segmento.
Tá certo. Estamos aqui, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje o nosso tema é a Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos recebendo aqui a presidente da OAB, doutora Ana Maria Ribeiro. Vamos a um rápido intervalo, mas na volta vamos falar um pouquinho da atuação da OAB junto a um processo muito importante que Jacareí e todo o Brasil está passando, que é simplesmente as eleições. Acompanhe o programa TV Câmara Entrevista. Volta já já. Continue com a gente.